Olá, que bom que você está sintonizado no canal 9 da NET na Eco TV. Hoje o tema é do programa Café Puro, bastidores dos bastidores da política. Você já vai entender por que é esse tema. Porque tem os bastidores da política, mas antes dos bastidores da política existe um outro bastidores que muita gente não sabe. E para explicar isso aqui, nós trouxemos o presidente do Partido dos Trabalhadores, do PT, de Santo André, Luiz Turco. Boa noite, Luiz Turco. Tudo bom com você? Boa noite, Donizete, e a todos os ouvintes também. Quero agradecer o convite. Estamos aqui à disposição aqui para a gente debater um pouquinho sobre os bastidores dos bastidores. Bastidores dos bastidores da política. Você entendeu o que eu quis dizer com os bastidores dos bastidores da política, né? Sim, lógico. Porque existe lá, você vê na mídia, né, em geral, os bastidores da política. São os corredores, os bastidores de uma TV, de uma novela, os bastidores de um filme. Mas na política também tem os bastidores e tem os bastidores dos bastidores, né? Sim. Então, o que eu quero dizer é que você, como presidente do Partido dos Trabalhadores de Santo André, você, ninguém melhor para nos explicar, por exemplo, quando um candidato vai sair para a eleição a prefeito, ou a vereadores e etc., vocês fazem, vamos falar do prefeito, vocês fazem uma convenção para selecionar o candidato, não é isso? Perfeitamente. Como funciona? Explica aí para nós. Então, na verdade, a convenção ela é o último passo para decidir a candidatura, mas antes de decidir a candidatura, no caso nosso aqui do PT, um ano antes a gente já está trabalhando quais são as possibilidades das possíveis candidaturas. E aí que entra os bastidores dos bastidores. Sim. Porque são feitas várias conversas entre os dirigentes, entre a sociedade, entre os militantes do PT, para saber qual é o nome que tem mais condição de encabeçar a candidatura a prefeito, no caso do PT, e acredito que na maioria dos partidos não é diferente. Isso que eu ia perguntar para você, nos outros partidos também são assim? Eu acredito que sim. É óbvio que tem a diferença de um partido para o outro, né? O PT, nessa questão, ele é muito transparente, tanto é que tudo que acontece no PT está na boca do povo, está na imprensa, está na mídia de uma maneira geral. É muito explícito o debate no interno do PT. Até a garganta do Lula, né? Até a garganta do Lula sofreu as consequências disso. Mas, enfim, eu acredito, na medida do possível, que a maioria dos partidos acaba debatendo essa questão de uma forma ou de outra. No PT isso é muito debatido internamente com os filiados do PT. Então, veja bem, todo mundo acompanhou o processo eleitoral de 2008, houve uma prévia para decidir qual candidatura representaria. Então, tem toda uma discussão interna, tem eleição interna, onde os filiados do PT interferem diretamente na escolha. Esse ano aqui, no nosso caso aqui do PT de Santo André, não precisaremos ter prévia, nós já decidimos internamente qual será o candidato, mas teve praticamente um ano de debate interno, né, que são feitas reuniões mensais com a direção do PT, e a gente vai fazendo a consulta, porque quando você tem várias lideranças dentro de um partido, que você tem várias pessoas com condição de representar o partido numa eleição, então tem todo um trabalho que tem que ser feito de bastidor, né, de consulta, de costura política, para ver qual é o melhor nome. Então você faz várias consultas e vai debatendo. Né? Você falou aí de nome. Vamos supor que o Manuel, o Joaquim e o João queiram se candidatar a prefeito pelo seu partido. Então o Manuel, o Joaquim e o João, primeiro, eles têm que estar afiliados ao partido, certo? Todo pretenso candidato ele tem que estar afiliado pelo menos um ano antes da data da eleição. Da data da eleição, certo. Então, o Manuel, o João e o Joaquim, eles querem ser candidato, estão lá no PT, né, filiados há mais de um ano, e esses três, né, estou fazendo aqui uma comparação, uma analogia, esses três querem ser candidato. Aí eles vão ser candidato a candidatos. É isso? Candidato a candidato. Tá, aí depois como que é a escolha? Para escolher um dos três?
Então, para prefeito, Sim. é aquilo que eu te falei, você inicia um processo de debate interno para ver qual é o que tem melhor condição de representar o PT. E como é feito esse processo? Esse processo, normalmente, quando a pessoa se candidata a algum cargo eletivo, majoritário, no caso, candidatura a prefeito, normalmente ou é uma pessoa pública, né, que já tem um grau de conhecimento na cidade, outras são parlamentares que já ocupou cargo de parlamentar, seja de vereador, seja de deputado. Então, eu acho que é um momento político na cidade e do partido que faça com que ele se desponte. Tem de pôr o nome. Tem que pôr o nome. Às vezes a pessoa não, é convidada. Você disse que, dependendo da situação daquele momento, aí vocês vão optar por determinado candidato. Né? Exatamente. E se não tiver consenso interno, você faz uma prévia, onde os filiados do PT decidem quem vai representar. Por exemplo, em 1982, o Celso Daniel foi candidato a prefeito aqui em Santo André pela primeira vez. Sim. Só que na época ele não era candidato a prefeito. Ele foi convidado a sair candidato a prefeito. O nome do PT na época era um outro nome. Sim. E por que ele foi convidado? Ele foi convidado porque o PT considerava naquele momento que ele era o nome de maior expressão dentro do PT. Com mais garantia de vitória, né? Com mais garantia de vitória e que faria com que o PT, naquele momento, o PT era um partido novo, estava começando. O objetivo era até fazer o PT crescer na cidade, né? Aparecer, crescer, eleger... E atingir o objetivo, e atingir o objetivo, na época. Quantos filiados tem o Partido dos Trabalhadores? Hoje o PT tem em torno em Santo André? 6 mil filiados. 6 mil. Então vamos dizer, vamos voltar lá ao Manuel, João, Joaquim. Então vamos supor que eles são 3 candidatos aptos a ganhar a eleição. Aí a direção do PT está em dúvida entre os 3. Então esses... a quantidade que você falou mesmo? 6 mil filiados. Então, esses 6 mil filiados vai ter uma pré-eleição para escolher um dos 3, seria isso? Exatamente. Então, existe uma eleição para a eleição. Exatamente. Os 3, eles se inscrevem no partido, tem todo um processo que ele tem que garantir para poder se inscrever, tem que ter um número de filiados, 10%. Cada eleição é uma eleição. Certo. Então ele tem que ter pelo menos 10% desses filiados que o apoiam. Certo. Então ele vai lá, recolhe a assinatura e faz a inscrição no partido. E os outros 2 também fazem a mesma coisa. Se não chegar num acordo, o PT, a direção do PT, ela vai marcar uma prévia, que é uma eleição interna. Então é um dia inteiro que você define um local onde os filiados do PT vão lá e vão escolher, vão fazer um X lá, ou no Manuel, ou no Joaquim, ou no João. No João. Então é totalmente democrático. Completamente democrático. Ó, isso para você que está em casa, vendo, não é somente no Partido dos Trabalhadores. Suponho, e o Luiz Truco está aqui para dizer que... Me desculpe, Donizete, mas esse tipo de atitude, de processo... do PT, esse é só o PT que faz. Os outros não fazem? Os outros não fazem isso. Normalmente, você tem ideia de como os outros fazem? Esse tipo de prévia, não. Sim. Esse tipo de consolidação, não faz. O PSDB até tentou fazer. Aliás, vive falando que vai fazer e tal, mas nunca fez. Mas os outros partidos não. Os outros partidos, quem define a candidatura ou é a direção executiva ou é o diretório local. Que fala assim, o João que vai ser. Exatamente. Ou o Joaquim que eles vai conversam entre eles, falam, vai ser fulano de tal. Aí eles levam para o diretório, que é uma composição de um conjunto de filiados, e eles vão lá e ratificam o nome. Mas então quem decide não é o conjunto dos filiados, quer dizer, é uma parcela dos filiados. Quer dizer, a elite da filiação. No PT é o contrário, no PT ele é aberto a todos os filiados aos 6 mil filiados emitirem opinião. Até o filiado lá que é um gari... Desde que ele tenha um ano de filiação, ele tem direito a voto no partido. Então, desde um engenheiro, desde um professor, até um gari, uma doméstica... Independente da cor, independente de sexo, profissão, credo... todos os filiados têm direito. O estatuto, quando o PT foi fundado, isso já veio do estatuto? Isso é estatutário no PT. Isso faz parte do estatuto do PT desde da sua primeira convenção. Então,
Isso serve para prefeito, serve para governador e serve para o presidente da República. Tanto é que o Suplicy disputou uma prévia com o Lula, né? Isso é verdade. Pois é. E Lula... teve cidade em que o Suplicy ganhou do Lula. Ah. Por exemplo, a cidade de Campinas, o Lula teve 90% dos votos no Brasil inteiro, internamente. Sim, ao PT. Internamente. Mas o Suplicy disputou com ele, porque é um direito de qualquer filiado pleitear o cargo. Se você é filiado, você também poderia ser candidato. Exatamente. Quem pode ser candidato? Eu falo candidato a prefeito, a vereadora, a governadora, a presidente. Qualquer cidadão... Independente de partido. Então, qualquer cidadão que esteja filiado a um partido político, né? Pelo menos há um ano antes, né? Que saiba ler, escrever... Não tem a ficha criminal. Não tem a ficha criminal, enfim, essa coisa toda. Qualquer um pode ser... Pode pleitear, né, a candidatura. Tanto mulher como homem. Exatamente. Vai lá. Exatamente. Luiz, essa convenção que vocês fazem, vocês costumam fazer como? Via internet, por conta de espaço, porque são 6.000 pessoas. Costumam comparecer, geralmente, assim, quantos por cento desses 6.000 para uma convenção? Olha, a maior participação que nós tivemos aqui em Santo André foi em 1991. Naquela época, nós tínhamos 9.000 filiados no PT, em torno de 9, 10 mil filiados. Participaram 7.000 filiados de uma prévia do PT. 7.000? Para definir quem ia ser o candidato. E quem eram os candidatos na época? O candidato era o deputado federal, na época, Cicotte, e o secretário de Finanças da Prefeitura de Santo André, do governo do Celso Daniel, Antônio Carlos Granado. Então participaram 7.000 filiados. Puxa vida. E a diferença foi de 34 votos. 34. Quem que levou? O Cicotte levou. O Cicotte. Ganhou a prévia e perdeu a eleição. Ganhou a prévia, então... Na época. Se a prévia fizesse o prefeito, aí tá a prova, né? Aí Mas foi uma escolha dos filiados do PT. Isso não significa que se o Granado tivesse ganho a prévia, ganharia a eleição. Por isso, é lógico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi uma opção do partido, pela candidatura como aconteceu agora em 2008 entre a Ivete e o Sirac, né? E como se escolhe um presidente do partido? Porque tem o partido municipal, o estadual e o... Você tem o partido municipal, você tem o estadual e tem o nacional. Sim. E aí a tradição no PT é que você faça convenção nacional no mesmo dia em todos os municípios do Brasil. No mesmo dia? No mesmo dia. Faça chuva ou faça sol? Faça chuva ou faça sol, o partido define uma data, um domingo, e aí você tem eleição em todos os municípios do Brasil. Então, internamente, cada município montam suas chapas, sim, né, com os membros do diretório, comissão de ética, conselho fiscal e membros do diretório. E a eleição do presidente é em separado. Entendi. Você pode ter quantos candidatos quiser. E nesse dia, todos os filiados do PT que têm direito a voto comparecem ao local definido pela direção. Aqui em Santo André, normalmente é na Câmara Municipal. Você faz um dia inteiro de eleição. Porém, antes disso, são feitos debates internos nos bairros, entre os chapas, entre os candidatos a presidente, para os filiados poderem entender o que está acontecendo, quais são as propostas, o que pretende durante aquele período. E aí os filiados vão lá naquele dia. E existe campanha interna? Existe. É assim, ó, eu quero o Joaquim, o outro quer o João, o outro quer o José. Existe. Aí o pessoal faz assim a campanha interna e com faixas, panfletos, como se fosse a campanha... Não, faixas em residência, publicamente não. O que existe é muito material... Né, com propostas, material de apresentação das candidaturas para os filiados internos. Então é mandado muita carta, é feito visita na casa dos filiados do PT. É como se o filiado dissesse assim para os vizinhos, olha, vocês são filiados do PT e tal, vote no João para sair como candidato. Exatamente. Porque o João é isso, isso e aquilo. Exatamente, como aconteceu agora na última, né? Nós somos eleitos agora, vai fazer 1 ano e meio. E... nós tivemos 6 candidatos a presidente do PT aqui, tivemos 12 chapas. Você vai continuar falando sobre essa chapa já já, aqui no Café Puro da Eco TV, porque a gente volta já.
A falta de respeito é uma deficiência grave. A ABAP está se multiplicando pelo Brasil para levar mais dignidade às pessoas com deficiência. Que bom que você continua aí ligado no canal 9 da NET, a Eco TV. Voltamos com o programa Café Puro. O tema de hoje é bastidores dos bastidores da política. Nós estamos aqui com Luiz Turco, presidente do PT de Santo André. Luiz Turco, estava falando um monte de coisa, mas antes eu quero saber o seguinte. Diz que Turco tem a mão fechada assim, né? E lá no PT, em todos os partidos, tem, por ser, né, dos trabalhadores, tem muitos partidos nas fábricas, muitos apelidos nas fábricas, né, que vem, né? Turco é apelido? O que não, é? Você é mão de vaca? Como que é? Não, Turco é sobrenome mesmo. Eu nunca vi isso. Turco. Luiz Martino Turco. O Turco... Eu sou filho de calabrês, né, por parte de pai. É. Não parece, né? Sua mãe é uma calabresa, então? Não, meu pai. Seu pai é um calabrês. Meu pai, calabrês. Então, eu sou filho de calabrês e sobrenome Turco, mas todo mundo acha que é apelido, mas não é apelido não, é sobrenome. Então mesmo. É Luiz Martino Turco. Martino Turco. É. E muita gente pensa que é apelido. Aí todo mundo me chama de Luiz Turco pensando que é apelido, mas é sobrenome mesmo. Então tá bom. Nós estamos aqui, para você que ligou agora, falando sobre os bastidores dos bastidores da política. Porque quando vai escolher um candidato a prefeito, e tem 3 ou 4 nomes, o Luiz Turco estava explicando aqui que os 6 mil filiados do PT faz ali uma votação para escolher se é o Manuel, se é o Joaquim, se é o João. Né, exatamente Luiz? Isso. Então, Luiz Turco. O pessoal lá te chama de Turco, né? Luiz Turco, Turco. É Turco. Tem tudo, né? Eu estava perguntando para você, antes da gente dar uma paradinha, quem é que pode ser candidato. Agora, além disso, eu gostaria de saber também o seguinte. Todos os filiados, você tem 6 mil filiados. E se os 6 mil filiados quiserem todos, porque tem os direitos, né? Você estava dizendo ali no bloco anterior, que basta ser maior de 18 anos, saber ler e escrever, que é o caso do Tiririca, né? Saber ler e escrever, que isso e aquilo, não tem ficha criminal nem nada, pode ser apto e ser filiado a um partido. Se os 6 mil filiados do PT resolverem ser candidato a vereador, como é que fica? Aí fica difícil, né? Mas nós vamos ter um problema esse ano, né? Por exemplo, qual? Não no caso de prefeito. O caso de prefeito está resolvido. Nós só vamos fazer a convenção, né? Que aí é a lei eleitoral, né? Uhum. Que o Supremo Tribunal Eleitoral designa para todos os partidos, que é feito entre maio e junho do ano da eleição, que você conclui esse processo, né, de vereadores, prefeitos e tal, que é a convenção. Mas, por exemplo, para a Câmara Municipal você tem um limite também, né? Que nem a Câmara de Santo André hoje tem 21 cadeiras. A lei eleitoral permite que você lance uma vez e meia o número de candidatos e candidatas. Sim. Né? Porque agora... Então vamos entender a matemática. Você tem 21 cadeiras. 21 cadeiras. Você pode lançar, cada partido pode lançar uma vez e meia, se sair sozinho. Se for disputar a eleição sozinho, ele pode lançar uma vez e meia. Então seria 21 mais... Mais dá 32 cadeiras. 32 cadeiras. 32, mas ele pode fazer uma coligação, ou seja, ele pode se juntar com outro partido e aí pode lançar 42 cadeiras. Certo. Desde que, dentre essas 42 cadeiras, o mínimo tem que ter 30% de mulheres. Tudo bem, mas vamos voltar a 21 cadeiras, Isso. que eu, no caso do Partido dos Trabalhadores, pode lançar. Vocês têm 6 mil afiliados, não é isso? Ou isso, filiados? Filiados. Não, na verdade é 21 cadeiras, ele pode lançar 32. Pode lançar 32. Se sair sozinho. Tá. Digamos que esses 6 mil filiados têm o direito, está apto a ser candidatos e chegam lá na sede, né, do Partido dos Trabalhadores e falam assim, Luiz Turco, eu quero ser candidato a vereador. É óbvio que não vai acontecer isso, mas
Poderia acontecer. Poderia. Nesse caso, como que você sairia? Vou te contar uma história interessante. Conta, eu gosto de história interessante. Eu fui dirigente do PT estadual durante 16 anos. E fiquei muito tempo na Secretaria de Organização do PT, que é a secretaria que organiza o PT no estado de São Paulo. E em época eleitoral, na hora da definição da chapa dos candidatos a deputado e a deputado, que não é muito diferente, a única coisa que muda é o número de cadeiras, nós também usamos o mesmo critério. Você tem as convenções municipais, então os municípios se reúnem e também tem o direito de optar por lançar candidaturas a deputados. Nem todos os municípios fazem isso, porque eles trabalham muito regionalmente essas questões e tal. Mas no caso do estado de São Paulo, são 94 cadeiras. Então aí tem as inscrições dos municípios e tal. E tudo isso vai para o diretório estadual. Quando chegar lá, vamos imaginar o seguinte, teve 180 pré-candidatos inscritos e você só pode lançar 94. Como é que você resolve isso? E aí? Então aí você tem a direção do PT que vai pegar aqueles 180 nomes e vai discutir dentro da direção uma proposta de chapa, levando em consideração vários critérios. Vou dar um exemplo. Dá um exemplo do critério. De região, de atividade profissional, de segmento social. Mas nunca discriminando. Nunca discriminando nada. Então você faz uma proposta de chapa. Evidentemente que nessa proposta você tenta contemplar todas as regiões do estado de São Paulo. Sim. Aí você apresenta uma proposta para o diretório. O diretório vai votar lá. Você tem 140 nomes, ou enfim, mais do que 94. Você faz uma proposta com 94 nomes e leva para o diretório. O diretório vai opinar, vai discutir, não, esse é melhor que aquele, ou não, tá bom desse jeito tal. E fecha e vota. Pode ter alguma alteração ou outra, mas você vota 94 nomes. Esses 94 nomes, ele vai para o encontro estadual do PT, onde você tem representante de todas as regiões do estado de São Paulo. E antes você divulga isso para todas essas pessoas que vão participar do encontro. Qual meio de divulgação? Não, porque você tem a relação de quem vai participar, que são os delegados, né, que a gente chama. Aí você divulga para eles. Você divulga, você manda a pauta do encontro, conjuntura. Eu entendi publicar, não, mas é... Você divulga lá a pauta do encontro, que vai ter conjuntura, diretrizes de programa de governo, enfim. Sim. E juntamente com isso você manda a lista que o diretório aprovou. Mas quem define essa lista de fato é a convenção do PT, que é a última instância para você definir qual é a chapa que o PT vai disputar a eleição, de governador, de vice-governador, de senador e de candidatos a deputados e deputadas. No encontro, provavelmente, parte das pessoas que ficaram fora da lista vão estar presentes. Sei. E ela pode reivindicar para entrar na chapa. Meu nome não foi indicado, gostaria de saber por quê, enfim. Ela pode reivindicar, ela ficou fora e ela quer entrar. Sim. Agora, qual é a forma de ela entrar? Ela tem uma chance ainda de entrar, mas qual que é a forma? A forma é o seguinte, ela tem que dizer quem sai para ela entrar. Para ela entrar. Esse detalhe dela dizer quem sai para poder entrar vai gerar um debate. Porque vai ter pessoas que vão falar contra e pessoas que vão falar a favor. Vai ter pessoas que vão falar contra o nome que ele está solicitando para retirar e vai ter pessoas que vai falar a favor dele entrar e retirar quem ele está propondo. Aí o plenário vota. O plenário vota e quem ganhar leva. Luiz, isso aí é bem trabalhoso, né? É trabalhoso, mas é mais democrático. Você gosta de participar de tudo isso? Eu gosto bastante. Porque só você eu estava me colocando no teu lugar, ou no lugar de quem administra isso aí, já me deu uma canseira. Não, mas é o que vai acontecer agora nessas eleições, que, como eu estava te falando anteriormente. São 32 vagas. E outro, você mexe com egos, né, meu? Mexe com egos. A pessoa pode se sentir rejeitada. Tudo, você mexe com várias coisas. É o que vai acontecer agora nessa eleição.
Né? Como eu estava te falando, são 21 cadeiras que tem na Câmara pode ser Municipal. 32. O PT, se sair sozinho, pode lançar 32. 32. Nós já estamos com quantos? Quantos candidatos a vereadores vocês estão? Nós já estamos com 57. 57 para ganhar 32. Não, para... já temos 57 inscritos. Para sair 32 candidatos. Para sair 32, ou seja, nós vamos ter que cortar gente. Vamos ter que cortar... Quase metade. Quase metade. Então, o que vai acontecer? A executiva do PT aqui de Santo André vai sentar, né? Primeiro vai avaliar a lista, vai dar uma olhada na lista, vai fazer conversa com esses possíveis candidatos que nós, na nossa cabeça, consideramos que é inviável. Sim. E vamos fazer uma conversa preliminar. Você pode tentar convencer... Você pode dizer assim, quem é inviável, por exemplo? Não dá para citar nomes aqui agora. Mas... Não, como? Não precisa citar nomes. Quem não está pronto? Pessoas que já disputaram a eleição por diversas vezes e teve muito pouco voto. É um teimoso também, né? Mas é um direito. Pô, desiste, já foi candidato... Porque qual que é o objetivo do partido, seja do PT ou de qualquer outro partido? É sair com força eleitoral. Quer dizer, fazer com que o partido cresça na cidade. No caso do PT, é fazer com que o PT cresça. O PT já elegeu 9 vereadores aqui na cidade, já elegeu 7, hoje tem 6. Então, o papel da direção do PT, o papel da direção dos partidos é montar uma chapa a mais forte possível e a mais ampla possível. E eles choram, ficam tristes? Isso fortalece a candidatura. Entendi. Eles ficam tristes, chegam lá, falam, ô Luiz, vocês tiraram meu nome, Luiz? A primeira coisa é isso, né? Você dá uma olhada nessa lista, aí a direção do PT dá uma analisada, alguns você vai conversar, outros sabe que não tem muito jeito de conversar. Tem uns que ficam com raiva, não tem? Tem de tudo aí. Mas no infringir... No frigir dos ovos? No ovos? infringir dos ovos, né, como diz o ditado, a direção ela vai ter que fazer uma proposta de chapa. Ela vai ter que pegar aqueles 57 e transformar em 32. Que bom que você esteve ligado no programa Café Puro e até a próxima segunda-feira. Um abraço.